Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Rudá. Bom, então, vim conversar hoje sobre 2 pontos astrológicos. Oi, Luzia. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, tremendo domingo, né? E a gente vindo conversar aqui. Obrigada aqui pela companhia e pela troca. Oi, tudo bem? Então, estou vindo conversar sobre 2 pontos astrológicos que têm uma importância, eu acho que significativa, né? Senão não vinha no domingo conversar sobre isso. Não são planetas, são pontos que são calculados, né, a partir da relação do movimento entre o Sol e a Lua. E esses pontos também acabam ficando envolvidos com a ocorrência das eclipses, sabe? Agora, o que interessa para a gente não é a técnica, né? O que interessa é o significado, que é o que vai poder nos dar alguma inspiração, alguma orientação. Então, esses pontos são conhecidos de muita gente. Eles são chamados de nó do norte, ou cabeça do dragão, e nó do sul, ou cauda do dragão, né? E eles são representados, simbolizados imageticamente, pela figura que parece um colchete de roupa, assim, vocês já devem ter visto, né? A cabeça do dragão, ou nó do norte, ela é para cima, assim como um colchetinho, e a cauda é para baixo, assim, né? Mas parece mesmo colchete de roupa, né? Então, o nó do sul, que é a cauda do dragão, o que ele expressa? Ele está apontando para a gente o que a gente está trazendo como bagagem de experiências de vidas passadas. E o nó do norte, ou a cabeça do dragão, vai nos dar uma dica daquilo, gente, que a gente precisa desenvolver para trazer um equilíbrio para aquela experiência e que a gente ainda não desenvolveu suficientemente bem. Então, é como se eles nos mostrassem, né, a nossa trajetória, do nosso passado e para onde a gente deve ir, né? Essa que é a função deles, assim, aonde devemos ir para que o nosso processo evolucional possa acontecer. Bom, eles estão sempre presentes nos mapas individuais de todos nós, né? Se a gente tiver o mapa, a gente procura lá e vai ver os 2 símbolos, né? E também nos trânsitos planetários, sabe? E eles vão nos dando informações nos trânsitos planetários no nível coletivo, a respeito dos assuntos que eles estão falando. Né? Do mesmo jeito, da onde a gente está vindo e o que a gente está precisando desenvolver. Né? Bom, esses nodos, sul, norte e sul, eles estão sempre em oposição entre eles. Logo, eles estão sempre em signos opostos complementares. A gente sabe que os 12 signos do zodíaco, eles se organizam em termos de pares opostos complementares, né? Então, a gente tem o eixo, né? A gente tem 6 eixos. Por exemplo, Áries tem o oposto complementar, que é Libra. Touro tem o oposto complementar, que é Escorpião, e assim vai, através dos 12 signos, né? Então, a cada 1 ano e meio, então, por um período que durou 1 ano e meio, a cabeça do dragão e a cauda do dragão permanecem no mesmo signo. E aí, num determinado eixo. E a cada 1 ano e meio há uma mudança, há uma troca. A ideia é sempre dessa dupla, vamos dizer assim, então nos apontar o que a gente precisa desenvolver para que se consiga o equilíbrio, o caminho do meio entre as forças que são representadas pelos signos onde estão a cabeça e a cauda do dragão, tá, gente? Então, a ideia, eu acho assim, da fonte primordial e das leis universais, é essa busca de integração e de equilíbrio o tempo inteiro. A gente está sempre sendo instigado, né, para chegar nesse lugar. E
a cabeça e a cauda do dragão, eles são muito eficientes para nos avisarem, né, o que a cada momento a gente está precisando desenvolver nesse sentido assim, né? Bom, então ocorre que a cabeça do dragão, ela se encontrava no signo de Touro e a cauda no signo de Escorpião, opostos complementares, há 18 meses. Elas estavam desde o dia 28 de janeiro de 2022, eles estavam nesses signos. Bom, vocês se lembram que a gente veio tendo eclipses, inclusive, sempre, né? Em Touro e Escorpião, porque tem uma relação. Mas amanhã, segunda-feira, na parte da tarde, sabe? 17 de julho de 2023, haverá uma mudança de signo dos nodos lunares, né, desses dois. Então, essa semana ela é muito importante, porque ela é marcada por essa mudança. De modo que a cabeça do dragão, ela sai de Touro e ela entra em Áries, e a cauda do dragão, ela sai de Escorpião e ela entra em Libra, não é? E vão ficar assim até 11 de janeiro de 2025, por um período de 18 meses, que é um período razoável, não é? Então, nesse período de 18 meses, nós temos o tempo, um tempo importante para que a gente possa trabalhar o equilíbrio em nós e no entorno das forças representadas por Áries e por Libra. Daí que eu quero lembrar para vocês o seguinte: a força de Áries é uma força do masculino, a força de Libra é uma força feminina. Falei do masculino, mas é uma força masculina, a força de Áries. A força feminina é uma força, a força de Libra é uma força feminina. Lembrar sempre ainda, né, pessoal, que essas forças, elas se constelam no céu, mas elas estão dentro da nossa psique, da nossa alma o tempo todo. Quando ativa lá, ativa aqui, ok? Bom, a força de Áries, ela ainda tem uma relação muito forte com o nascimento, com a nossa capacidade da gente se diferenciar dos outros e bancar essa diferenciação, né? Porque muitas vezes é bem difícil a gente fazer isso, né? Tem a ver com a luta pelas coisas, da gente ter capacidade, coragem, determinação, impulso para lutar por aquilo que a gente deseja conquistar. Claro que se não houver consciência, isso pode se transformar numa enorme competitividade, pode se transformar em violência, agressividade, que são os lados, os aspectos sombrios de Áries, né? Tem a ver a força ariana com os militares, porque tem essa ideia da luta, né, e do combate envolvido. Bom, ao mesmo tempo tem a ver com a assertividade, com essa nossa capacidade da gente ir atrás daquilo que a gente precisa, na verdade, ir, né? Além de bancar a nossa diferenciação. Áries, então, tem muito a ver com eu. E claro que a sombra disso é o narcisismo, é uma vaidade voltada para si, né? É o egocentrismo. Bom, e aí vou lembrar que Libra, essa força feminina, o que ela expressa? Ela expressa a nossa receptividade em relação ao outro. Libra é o signo das relações, né? Do relacionamento com o outro. Também Libra traz na sua constituição, né, as qualidades de busca de equilíbrio, de harmonia, de beleza, das artes. Um aspecto ligado à diplomacia é muito forte, exatamente porque a força de Libra é essa que nos impulsiona em direção à relação com o outro dentro de um processo harmônico. Bom, mas a sombra de Libra, que também existe, pode ser o outro ficar tão importante que a pessoa passa por cima de si mesma, digamos assim. Pode ser a pessoa não ter segurança em si mesma e ela acabar dependendo emocionalmente da outra pessoa.
depende da aprovação do outro, dos outros, para se sentir bem, ou depende muito fortemente mesmo de alguém ou de alguém para que ela possa se sentir segura, se não está sempre muito angustiada com uma sensação de desproteção, né? Ou que ela não vai conseguir alguma coisa sozinha. Então vamos guardar isso aqui, né? E perceber que a gente vai estar nesse período sendo chamado a trabalhar essas duas forças ao mesmo tempo dentro de nós, com aquela ideia do equilíbrio, né? Agora, nessa segunda, além de haver essa troca, que é tão importante, né? Nós temos ainda um certo recado celeste de que essa experiência vai estar sendo extremamente ativada na segunda-feira, lá pelas 4 da tarde, por uma configuração astrológica no céu, que vai ativar essa configuração, quer dizer, essa relação entre a cabeça e a cauda do dragão, de forma provocadora, de forma desafiadora, desencadeando situações, às vezes objetivas e bem concretas na nossa vida, para que a gente se veja desafiado a lidar com esses assuntos. Essa configuração que acontece amanhã à tarde, logo depois ela se desmancha, mas ela é muito importante, porque ela vai envolver a conjunção do Sol com Lua, que vai acontecer amanhã em Câncer, porque a gente vai estar entrando numa Lua nova, e vem bem essa ideia da gente estabelecer uma experiência nova na nossa vida, né? Não ficar repetindo as velhas coisas, né? Mas esse Sol e essa Lua vão receber o impacto de uma oposição de Plutão em Capricórnio. E tanto a conjunção Sol-Lua quanto o Plutão em Capricórnio vão estar fazendo quadratura exatamente com quem? Com os nossos amigos, cabeça do dragão e cauda do dragão. Então, isso vai configurar como se fosse uma grande cruz no céu, ou um grande quadrado, que é exatamente, em astrologia, a representação de que a gente vai estar sendo provocado, que não por acontecimentos fluidos, bonitos, confortáveis, mas a trabalhar os assuntos que precisa trabalhar, e no caso a gente está falando exatamente desse eixo Áries-Libra dentro de cada um de nós, né? Então, a gente vai ter um período aí de 18 meses, para que a gente possa rever dentro da gente, claro que aí as ações externas resultantes dessa revisão interna, da integração das forças do masculino, ação, e feminino, sentir, assim como várias outras expressões de masculino e feminino, né? Mas mais uma vez eu venho aqui falar para vocês da importância da integração entre razão, ação e sentimento, lidar com aquilo que a gente sente e com o que os outros sentem também, né? E por isso mesmo nós estamos sendo altamente, então, provocados. E é bom que a gente tenha consciência disso, para que a gente reveja as nossas relações. Qual a qualidade de relação que a gente está alimentando, estabelecendo com as pessoas à nossa volta, né? São 18 meses, gente, não é pouquinho não, né? E aí, nas relações, o assunto é exatamente, novamente, aquela questão do equilíbrio, né? Qual é a provocação? Nós conseguirmos sermos nós mesmos dentro das relações, a experiência da nossa autenticidade, da nossa verdade, claro que trabalhando as nossas questões, né, de dificuldade, mas a gente se afirmando a nossa diferença, então, né, dentro das relações, né, e, simultaneamente, a gente podendo se entregar nas relações. E essa entrega a partir da escuta, vamos dizer assim, do respeito, da consideração, essa palavra consideração eu amo, sabe? Pela outra pessoa, pelos outros. No sentido de que, sem manipulação, sem imposição, que ninguém tem que ser do jeito que a gente quer, sem idealização, portanto, né? Sem autoritarismo, né? Mas as relações que se consideram uma pessoa e outra pessoa como iguais e de igual valor, né? Então,
as relações que a gente convida para que a outra pessoa se expresse, seja ela, enquanto a gente está sendo a gente mesmo também. Logo, gente, olha, o assunto das relações é assim, é eu e o outro ou a outra, né? Isso nas relações de amor de par, na família, nas amizades, no trabalho, na rua, quando a gente encontra as pessoas, né? Eu e os outros, eu e todos, e eu e o todo. Então é esse conjunto, né, de relações que estão sendo estabelecidas. E a gente precisa também compreender que esse outro e esses outros incluem, né, os seres da natureza, não só os seres humanos. Mas toda a humanidade vai estar sendo convocada demais, então, a colocar isso na mesa de trabalho, sabe? A integração, o casamento sagrado que a gente fala tanto entre masculino e feminino, e, portanto, a qualidade das relações, porque essas coisas estão completamente interligadas, né? Integração de feminino e masculino e como é que a gente se relaciona com os outros do lado de fora. Então, esse é um período, né, de um processo super importante, porque daí derivam todas as outras relações, né, estabelecidas no mundo. E tudo depende de como cada pessoa age, se comporta consigo mesmo e com o entorno. Daí que a gente conta com esse auxílio luxuoso da astrologia, em que a cabeça e a cauda do dragão podem complementar orientações para que a gente não fique perdido por aí ou não entendendo nada quando certas, né, questões, desafios acontecerem nas nossas relações nesse momento, a gente perceber, opa, o que é, tá? Então, esse foi o motivo de eu vir num tremendo domingo conversar, porque no fundo, né, eu acho que o que dá mais significado para a nossa vida é a qualidade de relacionamento que a gente tem com a gente e com as pessoas e com os seres à nossa volta. O restante, né, a gente lida com mais facilidade. E também, eu acho que o significado maior, aquilo que enche a gente de alegria, é quando essas relações são da abundância, não são da carência, são da plenitude. E isso que vai dando aquele colorido para a nossa vida que nós merecemos ter. Só que a gente precisa trabalhar para isso, para conquistar. Tá bom? Um beijo grande. Muito, muito obrigada pela companhia. E vamos nós. Amanhã a gente tem meditação aqui no Instagram às 18 horas. Venham participar. Eu vou falar um pouquinho até disso novamente. Tá bom? Não só isso, tem outras coisas para serem faladas, mas também tem um pouquinho desse aspecto, para quem não ouvir esse vídeo que a gente está fazendo hoje. Tchau, obrigada, pessoal. Vou desligar, tá bom?